Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Eu acho que eu esqueci de falar sobre isso aqui, ou então eu apaguei o vídeo. Porque eu procurei sobre o sentido convencional da corrente e eu não achei. Vamos aqui. Sentido convencional da corrente elétrica. Lembram que lá no século XVIII, que eu falei que eles erraram tanto, depois veio o século XIX. Vamos falar do século XIX. Quando se conseguiu produzir uma corrente elétrica em laboratório, na segunda metade do século XIX, ainda não existia o modelo atômico atual. Os físicos, portanto, ainda não trabalhavam com o conceito de elétron. Ok? O conceito de elétrico veio depois da metade do século XIX. Comecinho do século XX, né? Então, todo mundo acreditava que o modelo vigente naquela época associava a corrente elétrica ao escoamento. Igualzinho ao escoamento da água, né? Então, eles achavam que o elétron era um fluido, né? Não tinha noção da corrente elétrica e era igualzinho ao escoamento. A corrente elétrica é igualzinho ao escoamento pelo fio de um fluido elétrico. Fluido. Que saía do polo positivo da pilha e entrava pelo negativo. Pronto. No século XX, com o surgimento do novo modelo atômico, os físicos concluíram que no metal, os físicos concluíram que no metal, a corrente elétrica é um fluxo de elétrons. No século XX, com o surgimento do novo modelo atômico, eles concluíram o seguinte, que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons que saía do polo negativo da pilha e ia para o polo positivo. Ok? De novo, no século XX, com o surgimento do modelo atômico, os físicos concluíram que no metal, a corrente elétrica é um fluxo de elétrons que saem do polo negativo da pilha e vão para o polo positivo. Em sentido oposto ao que era adotado até então. Estava oposto ao que eles diziam. Ok? Agora, numa solução salina, né, onde é ionizada, sabia-se que também havia movimento de íons positivos. No mesmo sentido do antigo lá, fluido elétrico, que é errado. Porque a corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Surgiu então um problema. Cada tipo de corrente teria que ser representada com sentido. Esse problema foi contornado adotando-se uma convenção. Então, adotou-se uma convenção. Ok? Pronto. Assim, no tipo metálico, o sentido convencional é o sentido oposto ao do movimento do elétron. Então, isso aqui é uma corrente no fio metálico. Ok? Saía do negativo e ia para o positivo. Então, eu vou escrever aqui como é que era antes. A corrente mesmo. Corrente num fio metálico. Tá aí. Aqui veio o sentido convencional. Sai do positivo para o negativo. Esse é o sentido convencional agora. O sentido convencional. Espera, peguei esse lápis errado. Como é que eu estou vendo que está muito forte? O sentido
convencional. Tá aí. Ok? Então, vamos escrever isso aqui para ficar bem certinho pra gente. Vou escrever aqui para ficar bem bonitinho. Aqui, ó. O sentido da corrente elétrica sempre, 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 ok? Será representado como se as cargas, como se as cargas móveis fossem positivas. Tá aí. Vamos lá. Intensidade de corrente. Deixa eu apagar. Eu acho que eu fiz um outro vídeo que ele saiu ao contrário. Aí eu apaguei e não estava esse aqui para vocês verem. Intensidade da corrente. Vamos supor que isso aqui seja, ok? Um determinado condutor. Isso é um determinado condutor. Se ele é um condutor, ele tem uma diferença de potencial, né? Ok? Um polo muito positivo e outro polo muito negativo. Tá aqui. Nós vamos aprender intensidade de corrente. Ok. Vamos supor que em determinado condutor esteja ocorrendo corrente elétrica. Vamos supor que aqui nós temos um fluxo de elétrons. Então, está ocorrendo uma corrente elétrica. Eu cortei esse pedacinho aqui, que vou chamar de uma seção reta do condutor, ok? Ele atravessa por uma carga aqui. Então, nós vemos aqui ele sendo atravessado por uma carga Q. No intervalo de tempo, ΔT. Então, ele está sendo atravessado por uma carga Q no intervalo de tempo, ΔT. Vamos escrever isso aqui? Então, vamos. Uma seção. Uma secção reta do condutor ok? É atravessada quase que eu passei o dedo aí. É atravessada por uma carga que num intervalo de tempo delta T. Então, imagina que esse condutor que eu desenhei, eu fiz essa secção aqui, e aqui está atravessando uma carga num determinado tempo. Prontinho. A intensidade da corrente, a intensidade
a intensidade da corrente. Que eu vou chamar de I. I de intensidade da corrente. A intensidade da corrente I é dada pelo quociente entre a carga Q e o intervalo de tempo delta T. Ficou legal, né, meninas? Então, vamos aqui. O I é igual à carga que é atravessada por um determinado delta T. Prontinho. Vamos lá. No sistema internacional, a intensidade de corrente é medida em ampere. No sistema internacional de medidas, a intensidade de corrente é medida em ampere. Tem essa letra A maiúscula. Tá lá na aula que eu ensinei, tá bom? De tabela do Sistema Internacional de Medidas. Ok? Isso é o quê? 1 ampere é igual a 1 coulomb dividido por segundo. Isto é 1 coulomb por segundo menos 1 ampere. Ok? Deixa eu fazer esse 1 legal aqui. Prontinho. Será que eu vou fazer essa aula curtinha e eu vou dar um pouquinho mais de aula, hein? Vou fazer essa aula curtinha. Tá bom? Nós já fizemos alguns exercícios. Ah, deixa eu mostrar para vocês que eu esqueci. Lembra que eu falei da corujinha? Pois é, aqui. Isso era onde era guardado o veneno. Não sei para quê, né? Vai lá. Aí você fechava a corujinha. Tava lá. Guardadinho. Quando eu voltar às aulas, eu vou contar muitas historinhas para vocês do meu povo. Prontinho. Ela tá aqui. Próxima aula. Olha o tamanho da folha que a professora escreveu. Mas ela é fininha, então ela vai ser bom para dobrar. E vou falar de lei de Coulomb. Vou fazer um monte de exercícios e tal. Só que eu vou deixar para a próxima aula. Beijos. Fiquem em paz. Fiquem em casa. E Deus, Pai e Mãe, Criador do Universo, proteja todos vocês, tá bom? E, por favor, já que estão em casa, estudem e sejam obedientes. Tenham paciência. Essa pandemia vai passar. A professora gosta muito de vocês. Beijos.